6 pessoas testaram positivo para o vírus HIV depois de receberem órgãos transplantados no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde do Estado, que agora está investigando esse caso. Quem tem mais detalhes sobre esse caso inédito no país é a repórter Tuane dos Sares. Olá, Tuane, uma boa noite para você. Boa noite a todos. A gente fala aqui da frente do laboratório em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, onde foram feitos os exames de sangue nos 2 doadores. A principal suspeita até agora é de que esses exames tenham apresentado um resultado de falso negativo. A gente sabe, que até agora pelo menos 6 pacientes transplantados aqui no Rio de Janeiro foram infectados com o vírus HIV. Um caso que chamou muita atenção, caiu como uma bomba, tanto para o Ministério da Saúde, como aqui também no Rio de Janeiro, porque é um caso sem precedentes na história dos transplantes do Brasil. E está sendo investigado, então, por diversos órgãos. A Polícia Civil aqui do Rio, a Anvisa, a Secretaria Estadual de Saúde e também o Ministério Público aqui do Rio. E também chamou a atenção do Ministério da Saúde. Falando em Anvisa, ela veio aqui ontem, nesse laboratório. A gente está vendo aí as portas fechadas com um aviso ali na frente de que estamos em manutenção, mas na verdade esse laboratório foi interditado pela Anvisa. Depois que esse caso, veio à tona, agentes do órgão vieram até aqui para fazer uma inspeção, fazer uma fiscalização e pediram que os funcionários apresentassem os kits. Não foi apresentado. Pediram, então, que fosse apresentado as notas fiscais desses kits, onde são feitos esses exames, o que também não foi apresentado. O que surgiu, então, gente, uma outra suspeita, que além de ter um falso positivo, é de que esses exames sequer teriam sido feitos. Isso é algo que preocupa muito aqui o governo do estado do Rio de Janeiro. Esse laboratório ele foi contratado no final do ano passado para fazer os exames de sangue para o estado aqui do Rio. E de dezembro a setembro desse ano, mais de 300 exames foram feitos, que agora vão precisar ser refeitos para que as pessoas que já receberam seus resultados anteriormente tenham a certeza de que todo o resultado estava feito de uma maneira correta. Então, é bom a gente falar que o contrato já foi suspenso e que tem diversos órgãos investigando esse caso. Voltamos aos estúdios da Record News. E a ministra da Saúde, Nízia Trindade, se manifestou sobre o assunto. Prestaremos toda a assistência a essas pessoas e a seus familiares e quero aqui, além da solidariedade, reforçar esse compromisso do Ministério da Saúde. Ao mesmo tempo, temos o compromisso de garantir a segurança, a efetividade e a qualidade que são marcas indiscutíveis do Sistema Nacional de Transplantes do Brasil. E para esclarecer as nossas dúvidas sobre esse caso, a gente recebe agora a doutora Lígia Pierrotti, que é coordenadora da Comissão de Infecção em Transplantes da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Doutora, muito boa noite, muito obrigada pela participação. Boa noite a todos, boa noite. Doutora, para a gente entender como é que funciona esse processo, eu começo te perguntando qual que é o padrão, além desse teste de HIV, que outros testes precisam ser feitos nos órgãos antes que eles possam ser liberados para transplante? Perfeito. Renata, eu acho que é muito importante, diante dessa situação tão grave, inusitada, a gente esclarecer isso para todo mundo. O doador, quando é identificado, o primeiro passo, claro, que é junto com a família e a autorização da doação, mas depois passa por uma série de rastreio, tanto clínico como laboratorial, para poder identificar qualquer problema que não seja possível a doação. E nesse rastreio laboratorial,
As sorologias mais importantes são de HIV, hepatite B, hepatite C, mas tem outras sorologias que também são feitas. E com esses resultados, alguns deles excluem a doação. Então, uma sorologia HIV positiva exclui a possibilidade de doação. O que aconteceu nesses casos é que a gente tinha informação inicial do doador ser negativo, como foi notificado pela matéria, e depois, a partir do diagnóstico do receptor, é que a gente voltou para as amostras do doador e confirmou que se tratava de um caso positivo. Doutora, a gente falou agora há pouco que é sobre como que se detecta o HIV. Ele é um exame altamente sensível. Existe a possibilidade de dar um falso negativo? Ela existe, mas é muito raro, porque a gente está falando de um exame de uma sensibilidade de 99%. Tanto é que a gente não tem nenhum caso de transmissão na história de transplante do Brasil, e os casos reportados no mundo são muito raros. Isso chamou a atenção. Então, quando foi de conhecimento do Sistema Nacional de Transplante, da Central Estadual de Transplante, do primeiro caso, que foi em setembro, 10 de setembro, imediatamente já foi verificado e o laboratório já foi descredenciado, porque preocupa um resultado negativo diante de um teste altamente sensível, mas isso pode acontecer, é raro. Doutora, agora qual que é a orientação com relação às outras pessoas que receberam órgãos que foram testados nesse laboratório? Porque o laboratório já estava fazendo esses testes desde o ano passado, né, pelo menos. O que vai ter que ser feito agora? Essas pessoas vão ter que ser testadas também? Como que funciona? A conduta do Sistema Nacional de Transplante foi selecionar esses doadores que foram testados no período desse laboratório interditado, né? Totalizam 288 doadores, 2 deles que a gente sabe que são positivos desses casos de transmissão. As outras 286 amostras estão disponíveis no Hemorrio. O Hemorrio é o laboratório de referência para os testes imunológicos pré-transplante, que também são feitos, e nessas amostras do Hemorrio serão retestadas para o diagnóstico de HIV. Na eventual novo diagnóstico de um outro caso do doador, que o que a gente sabe é que esses 286 casos são soronegativos pela testagem do laboratório interditado. No eventual conhecimento de um caso positivo, todos os receptores serão convocados. Doutora, agora esse rastreio, ele é feito de uma forma minuciosa, leva em conta o contexto geográfico? Por exemplo, na América Latina também, além desses testes todos que você mencionou agora há pouco, pode tentar detectar, rastrear a doença de Chagas, o que não é feito, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa? Sim, perfeitamente. Sim, eu não me estendi, mas o rastreio das doenças infecciosas ele é feito clinicamente, epidemiologicamente, com os testes laboratoriais e leva em conta, sim, as diferenças geográficas, como você falou. O rastreio de doença de Chagas, por exemplo, ele é mandatório nos países da América Latina e ele é só realizado em pacientes específicos nos outros locais, como Europa, Estados Unidos. Agora, o rastreio de HIV, hepatite B, hepatite C, ele é mandatório mundialmente. Todos os transplantes fazem o rastreio dessas 3 sorologias. Mas tem várias outras situações em que depende de cada situação. Doutora, agora a gente sabe que são situações diferentes, né? A forma como funciona o Sistema Nacional de Transplantes no país e o funcionamento desse laboratório específico em que esse erro aconteceu. Mas você vê a possibilidade dessa falha acabar ferindo um pouco a confiança no sistema de transplante, tanto do estado do Rio de Janeiro quanto do país, que é um sistema que faz um trabalho super importante e super conceituado, inclusive? O que eu percebo é que a maneira como está sendo tratada
pela mídia e também pelo Sistema Nacional de Transplante, pelo Ministério da Saúde, de uma forma extremamente séria, da parte do Ministério, do SNT, uma investigação rigorosa, que é justamente para manter a credibilidade num sistema de transplante altamente reconhecido, né? O Brasil tem um sistema robusto de transplante, reconhecido mundialmente. Desde 2006 a 2023, a gente realizou no Brasil 16 mil transplantes de órgãos. Esses transplantes salvam vidas. Então, o que a gente vê é que, inclusive, a resposta imediata, né, e necessária do Ministério da Saúde, a investigação que está sendo tomada, é necessária para manter a credibilidade nos programas de transplante. Doutora, só para encerrar, deixar quem está nos assistindo mais seguro, né? Porque esse caso realmente foi a notícia do dia. A gente está falando de um trabalho, então, muito sério, levando em conta o doador. O receptor também, ele é investigado, até para saber se existe compatibilidade. Estamos falando de um procedimento, então, que ele é seguro. Sim, é um procedimento seguro, é um procedimento que tem regras normatizadas, inclusive por portarias do Sistema Nacional de Transplante da Anvisa, tem regras dos kits necessários para serem utilizados, a qualidade dos kits, os processos de acreditação dos laboratórios. O que a gente vê nesse caso, claramente uma falha. E a preocupação da parte infecciosa, ela é importante, dos doadores e receptores, esse caso mostra essa importância, né, da falha, mas também tem outras avaliações, inclusive imunológicas, para compatibilidade e compatibilidade sanguínea do sistema ABO. Tudo isso é feito com muito rigor, com muita qualidade, para a gente garantir esse processo que é robusto no país. Doutora, quero te agradecer muito pela participação, viu? Vale a pena a gente reforçar, então, que foi uma falha em um laboratório no estado do Rio de Janeiro, que não é uma falha no Sistema Nacional de Transplantes, que funciona de uma forma séria, muito bem avaliada, e que essa falha nesse laboratório está sendo, inclusive, investigada, né? Obrigada mais uma vez pela participação. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite.